Bem-vindos, amigos do Cosmos. Chegamos ao nosso sexto episódio do Cosmos Cast, uma edição especial, tá? E nessa edição especial, eu conto mais uma vez com a presença do nosso ilustre diretor Jorge Cuta. Boa tarde a todos. Kate, Serginho, bem-vindo. Obrigado pela presença, Dr. Kodama. Dr. Kodama, suspeito para falar dele, sou paciente dele há mais de 25 anos. Preciso agradecer que cuidou muito bem do Por meu pai, favor, né? fale Nos bem. últimos 20 anos, né? Médico renomado, atende muitas pessoas idosas da colônia com muita competência, né? E também foi presidente do nosso clube, uma pessoa que nunca tinha visto alguém que realmente quis ser presidente, né? Numa clubes que nem o nosso, geralmente a gente vai do sacrifício. Mas o Dr. Kodama, na época, ele liderou um grupo de pessoas que quiseram participar de um pleito, foram eleitos e fizeram uma coisa diferente que eu acho que ele vai contar para a gente aí. Obrigado pela presença. Legal. Hoje o Paulino não pôde estar aqui com a gente, mas a gente está sendo substituído à altura, ou hoje com o peso de uma presença do nosso vice-presidente e último entrevistado, Serginho Nakamura. Satisfação hoje estar aqui para entrevistar o Dr. Kodama. Hoje parece que tem muitas histórias para contar aí para gente. Ah, com certeza. E antes da gente começar o nosso bate-papo e apresentar o nosso convidado, eu gostaria de pedir a você que está assistindo esse podcast, esse Cosmos Cast, que curtisse, que compartilhasse e que pudesse estar ajudando a gente na disseminação desse nosso projeto, tá bom? Então, Kodama-san, é um prazer, obrigado por atender ao nosso convite, né? A gente fica muito feliz. Eu me lembro do dia em que eu fiz esse convite ao senhor estava almoçando com a dona Mary num sábado de manhã, e aí tinha falado desse projeto, o senhor já tinha assistido, e perguntei se o senhor participaria. E a frase que o senhor me falou me marcou muito. Não sei se o senhor se recorda, mas o senhor falou o seguinte, que o tigre, quando morre, ele deixa a sua pele. E o homem, quando ele morre, ele deixa a sua história. Se o senhor pudesse contribuir com parte da sua história para esse projeto, seria um prazer e seria uma honra. Então, posso lhe dizer de coração que honrados estamos nós aqui pela sua presença. Muito obrigado, Kodama-san. Muito obrigado, Clóvis. Muito obrigado a todos vocês. É um prazer enorme estar aqui para contar a nossa história, que é a história do Cosmos, onde todos nós fazemos parte. Já fui presidente desse clube e, salve eu me engano, quase todos que estão aqui presentes fizeram parte da nossa diretoria. Foi quando eu conheci bem todos vocês. E eu acho que a gente, com a experiência da gente, com a experiência da vida, tivemos a oportunidade de acrescentar alguma coisa nesse clube que nós vivemos. Estamos aqui hoje para contar alguma história que eventualmente pode ficar para todos os nossos sócios lá do Cosmos. Não. Obrigado E, pelo convite. e eu acho que até mais do que do sócio, a gente precisa saber um pouquinho mais, ou talvez tenham pessoas que não conheçam tanto do clube como da sociedade, pacientes até. Quem é Dr. Carlos Cordamo? O senhor é nascido no Brasil, obviamente, Nisei, Sansei, nasceu em Mogi, em Suzano. Conta um pouquinho da história do senhor para a gente. A minha história é bem simples, viu? Eu sou de Suzano. A minha família tradicionalmente é de Suzano. Eu vou contar rapidamente a minha história de Suzano. É assim, quem primeiro veio aqui foi o meu avô. Meu avô chama-se Kaneji Kodama. A minha história começa com Kaneji Kodama. Ele é meu avô, ele teve poucos filhos, só 19. Nossa, televisão naquela época. Não tinha televisão. Não tinha luz. E naquela época, meu avô, eu tenho como referência, meu avô chama-se Kaneji Kodama, porque ele tem uma história muito singular. E para mim é muita alegria poder assim contar a história do meu avô aqui perante vocês. Porque ele é assim, ele nasceu naquela ilha chamada Shikoku, né? E bem jovem, ele fez o seguinte, ele viajou clandestinamente para os Estados Unidos, sozinho, num navio que tinha lá. E foi lá
Que trabalhou. louco, É, corajoso. o cara era meio doido mesmo. Meu sangue vem de lá. É. Pois é. Isso é antes da Antes fez? das guerras, né? Ele foi lá, trabalhou lá bastante, juntou um bom dinheiro. Foi com quantos Vol... anos lá? Eu não sei. Bem jovem. E ele voltou para Chicoco de novo, com um monte de dólar, transformou em ienes e olha, o cara ficou bem. Conheceu a minha avó, falei, vamos voltar lá para os Estados Unidos de novo, lá na região oeste do. Como é que chama aquela última cidade que tem lá? Último estado que tem lá no. Los Angeles, Califórnia? Mais para o norte, na divisa do Canadá. Alasca? Não, nem tanto. Não. Bom, por ali. E lá ele casou com a minha avó, foram lá para Estados Unidos, deram um duro danado, trabalharam em restaurante, eles faziam faxina, depois viraram cozinheiros, fizeram comida, aprendeu a fazer comida americana, juntou seus dólares, voltou para o Japão, lá na ilha de Shikoku, tá certo? E meu avô disse para minha avó, olha, aqui não dá certo não, vamos pegar os nossos dólares, vamos lugar onde não tem ninguém. E assim, eles foram para Hokkaido. E lá no fundão de Hokkaido, né, ele começou a vida e o que que ele fez? É lógico, fez um restaurante, Comida americana? comida americana, tá certo? E ele foi, graças a isso, ele teve 19 filhos. Um dia ele ficou sabendo que no Brasil era a época de café. O que que ele fez? Ele chamou meu segundo tio, meu tio, o nome dele é Iwal, falou, você vai lá no Brasil, dá uma verificada para ver se os rumores são verdade, se aquele treco lá está indo bem. Aí, se for, você compra essas terras lá, que ele já deu dinheiro para ele, e eu vou catar vamos todo mundo para o Brasil. Esse meu tio veio para cá, veio em Mogi das Cruzes, aqui, gostou muito de Mogi, naquela região onde era a antiga União, e comprou uma área grande lá e foi embora para Japão. Lá no Japão, meu avô vendeu tudo, catou todo mundo e veio para cá. Isso é o que? 1920, Eu não faço nem ideia. alguma coisa assim? Não sei Hum. dizer que ano que É. foi. Os 19 filhos vieram pra cá. Todos os filhos vieram para cá. Nossa. Encheu um navio. Um navio só de Kodama. Encheu um navio. E daqui, veio para Mogi, gostou mais de Suzano. Ele comprou uma área lá na região que hoje nós chamamos de Ipelândia, Nossa. né? E mudou, ele viveu na Ipelândia com seus filhos. É interessante, ele é uma pessoa que eu uso como minha referência, porque por que que ele comprou Ipelândia, né? Ele comprou Ipelândia porque ele gostava muito de terras. Então ele disse o seguinte, olha, eu vou comprar Ipelândia, que não tem nada lá em Ipelândia, mas a Ipelândia fica o meio entre Santos e Rio de Janeiro. Então, mais para frente, tá certo? Né, todo o comércio, a indústria vai estar voltado nesse caminho. Por isso que eu vou comprar Nossa, terreno, visionário, hein? né? E ele comprou uma boa área em São Sebastião também. Foi por causa disso. Mas ele trabalhava também como produtor rural, alguma coisa assim? Nunca foi produtor rural. É. Aqui Meu no Brasil ele restaurante. nunca fez nada. É. Fez lá no Japão, né? E tempos depois disso, ele comprou o ônibus, né? Naquela ocasião, então, chamava-se Auto Ônibus Kodama. Por isso que as pessoas de antigamente, daquela época, conhecem, Kodama-san, da empresa de ônibus. Foi por causa do meu avô. Não sei se você lembra, Jorge, uma vez você me mostrou um artigo sobre isso, de um jornal antigo, né? Verdade. É por causa disso. E quem cuidava de ônibus era meu pai, né? E é por isso que esta história é uma história que é interessante para mim relembrar. Ela chegou a aumentar, eles chegaram a ter cerca de 20 ônibus, mais ou menos. Naquela época, 20 ônibus era grande.
Mas Come- transportando só em Suzano ou Não, vinha para Mogi, circulava era, Grande São Paulo? como não tinha outra linha, né? Então fazia Mogi Santos naquela É, época, pela Estrada Velha, sim, Rio aquela que é Santos. assim. É. Mogi Santos fazia. Essa é a linha. Mogi São Paulo eu não sei se fazia. Suzano, Mogi, eu não lembro Hum. dessa. Na minha memória não tem isso, não. Mas o senhor Mas é. chegava a viajar com seu pai quando tinha Oi? que chegava a viajar junto Coitado, ali? né? Eu era filhinho do meu pai, É, entendeu? Então o que que acontece, né? Quando tinha tempo, sobrava vaga, é, e eu, a minha mãe, minhas irmãs, a gente ficava escondido lá atrás no ônibus, é. ia tomar um banho No mar. lá no mar. Era a melhor coisa que tinha. Quantas horas de viagem naquela época? Eu não lembro, viu, É, rapaz? Para mim, acho que passava em 3 segundos, porque é. a vontade A era muito ansiedade de grande. chegar lá, né? É, É. E nesse período lá morando em Pelândia, como que era a escola? Como é que o senhor E tinha? eu não morei em Pelândia, É. porque depois que meu pai casou, Hum, né, ele mudou para Suzano, já para né? a região central mesmo. É para a região central. É, Minha vida, a minha infância, até eu fazer o colegial, foi tudo em Suzano. A é, minha infância inteira é Suzano. Eu sou de Suzano. é. E diz que o senhor também, quando era criança, era muito ligado ao Seichonoye, é isso? Também? Você está sabendo da minha vida mesmo. Ah, eu sou um fofoqueiro, bisbilhoteiro. Então, é que na minha juventude, nós tínhamos um grupo muito bom, sabe? Hum, Com 15, 16, 17 anos. Naquela época, floresceu bastante a Seichonoye, né? Que é mais uma filosofia de vida. sim. Hoje é uma religião, mas naquela ocasião era uma filosofia de vida. E eu, mais uns 3 ou 4 pessoas da mesma idade, nós resolvemos estudar bastante a Seichonoye, né? Durante a semana, não tinha mais ninguém para orientar a gente. Durante a semana, a gente fazia reuniões e tentava traduzir aquele livro de Seichonoye em português. Assim, a gente aprendeu bastante japonês também, Hum, né? E lá nós fundamos Seinenkai de Seichonoye. Nossa. E a gente tinha muito contato aqui com Mogi das Cruzes, porque aqui em Mogi das Cruzes, Hirota-san, não sei se você lembra, né, e outros, né, eram da Seichonoye também. E a gente vinha para lá e a gente tinha muitos contatos. E assim nós fizemos uma coisa muito boa que guarda a minha infância, a minha juventude. Nós criamos um negócio chamado Kodomokai. hum. Kodomokai quer dizer clube de crianças. Então, todo sábado e domingo, principalmente domingo, a gente reunia a criançada japonesa de lá, entende? E passava a manhã inteira contando histórias, fazendo isso, fazendo aquilo lá. Mas o senhor jamais. E eu tinha uns 16 a 17 É, anos. Eu ainda não tinha entrado na faculdade. é, Então não, foi nessa idade que todo domingo a gente fazia showzinho para criança, que fazia legal. teatro, contava história, É, né? E tanto isso é verdade que hoje em dia muitas pacientes que eu tenho hum, foram do meu é. Kodomokai, Olha só que bacana, hein? né? Aqui em Mogi. Aí. Ouviram muitas histórias ali. Ouviram muitas E histórias. agora cuida do coração deles. É, eu já morava no coração, né? Ou já Eu morava. não sei se eles que cuidam do meu coração ou sou eu É, que cuido do coração deles, viu? é. É recíproco, né? É isso aí. E aí a fala não tem coração. Como é que o senhor se tornou médico e virou cardiologista, Kodama-san? Então, viu? Precisa falar mesmo? É. Ai, eu vim para ouvir. Se o senhor quer falar. Pois é, então, o meu pai sempre sonhou, né, que eu tinha que estudar e eu não gostava de estudar muito, não. Ele queria que eu fosse engenheiro, sabe? É, mas o senhor sempre quis ser médico. Nunca quis ser médico, É, não. E lá em Suzano, onde eu fiz o ginasial, lá não tem científico, né? Naquela época o colegial é científico, né? Chamava, depois tem o primário, ginasial, depois era o científico. Colégio. Colégio, né, chamado, né? Entende? Lá não tinha colégio, então a gente vinha para Mogi das Cruzes de trem para estudar no Washington Luiz. Então, os 3 anos do colégio, todos nós de Suzano, a gente vinha para Mogi estudar no Washington Luiz, né? Lá em Suzano,
Meu pai queria que eu fosse engenheiro. Mas veja bem, eu sempre fui muito ligado a fanfarra, ligado a tudo que tem lá. A única coisa que eu não fazia lá era estudar, sabe? Hum. Né? E nós tínhamos um grande professor de matemática, professor Sebastião, né? E eu era o pior aluno dele de matemática. Bom, de qualquer maneira, terminou essa fase, eu vim aqui fazer o científico, né? E eu não tinha fanfarra, não tinha nada. Uhum. Eu só vinha, ia para a escola e depois pegava o trem, era um grupo grande, e a gente voltava para Suzano. Conclusão, tinha que estudar. E conheci uma grande professora de matemática, chamada Dona Nair Nakayama. Acho que vocês conhecem. Não, nem de... Acho que não é do meu tempo. Hum. Ela é uma grande professora de matemática. Conclusão, aquilo que eu menos gostava naquela época era o que eu mais gostava. Adorava matemática agora. Todas aquelas equações difíceis de vestibular, não sei o quê, eu ficava fazendo, sabe? E eu e a dona Nair viramos, sabe, fizemos uma boa parceria. Ela me ajudou muito na minha vida. E um dia, tem uma história, é gozado, um dia a dona Nair encontrou com o professor Sebastião, que era o meu professor de matemática de ginásio. Os dois eu não sabia, os dois eram bem conhecidos. Uhum. Aí o Sebastião, a dona Nair falou, nossa, você me mandou um aluno bom, em Não pode compensação, ser, ele em não... compensação te mandei um cara, o japonês lá, que não quer saber de nada. Como é que chama esse cara? Carlos Kodama. Ué, é o mesmo cara, pô. É. E graças à matemática da dona Nair, né, no cursinho, entrei na faculdade graças à matemática. Né? Porque naquela época, diferente, aqui em Mogi não tinha cursinho, não tinha nada. Você terminava o terceiro colegial, ia para São Paulo, morava lá em alguma pensão lá, ficava um ano fazendo cursinho lá. E era o curso objetivo, não tinha outro. Tá certo? E eu conseguia passar porque eu gabaritava sempre matemática. O objetivo da Paulista lá, que é esse, Oi? da Avenida Paulista, aquela unidade, não? Não, Ah, era na Liberdade naquela tá. época. Depois eles mudaram para Paulista. Hum. Ela é exatamente naquele jardim na Praça da Liberdade. É. Era o nosso curso objetivo. Mas aí a medicina despertou no senhor como, assim? E Porque... foi uma forma boa de fugir da engenharia, do que meu É, pai tanto queria. é. Porque lá naquela época só tinha duas opções. Ou você fazia engenharia, ou fazia medicina. É. Então você era do contra, então. Oi? Você era do contra. Nada contra. Mas é assim. Então, lá no Washington Luiz tinha duas classes, né? Classe de pessoas que vão fazer medicina, colegial, hein? E pessoas que vão fazer engenharia. Eu estava na pessoa que vão fazer engenharia. Meu pai assim mandou. Tudo bem, alguém vai trocar. Eu vou trocar. Na última hora fui para outro lado. Só para fugir da matemática. Ah, Foi isso que aconteceu. E aí o senhor estudou em Ribeirão, isso, né, Kodama-san? Isso, foi por isso que eu fui Hum. fazer medicina sem querer. Hum. Sou médico sem querer. Hum. um dos melhores, Ainda né, bem que é bom Cardiologista? sem querer. Imagina se quisesse. Aí É. era santo, aí era milagre, era outra história. Que ano que o senhor ingressou na faculdade? Como eu formei em 74, devo ter entrado em 1969. No ano passado eu completei 50 anos de formado. Fizemos uma grande comemoração do nosso turma, né, com 50 anos de formado. Todos bem? Mas Não, apesar de... muitos já É, morreram. mas apesar de não ter escolhido a medicina nesse começo, depois o senhor se encontrou, né? Eu acho que deve ter despertado uma paixão, alguma coisa assim. Pelo menos é o que a gente sente quando passa como paciente. É, Desde que não tenha a orelha puxada ali, que tá fazendo alguma coisa a medicina, viu, Clóvis, é muito É. boa porque a gente tem o prazer de tratar o próximo, né? Hum. A medicina foi feita para ajudar o próximo, né? Então, a verdadeira medicina, vamos deixar bem claro, é como fazer para ajudar o próximo resolvendo seus conflitos físicos e emocionais. Este é o verdadeiro exercício da medicina. É isso que eu faço. Hum. Hoje eu vivo para isso.
me dá um prazer muito grande. Só tem que dar, né? Hum. E por que a cardiologia, assim, dentro de todas as É porque especialidades? naquela época, né, eu tive assim muito contato com a cardiologia, É, né? Na verdade, durante a minha vida acadêmica, eu queria fazer neurologia, porque lá em Ribeirão Preto nós tínhamos um departamento de neurologia, porque Ribeirão Preto é uma escola da USP, igual a sua, e ela é voltada mais à pesquisa, né? E ela tem uma escola de neurologia clínica muito forte. Por isso que eu queria fazer neurologia. Eu gostava muito de neurologia. No entanto, eu tive alguns contratempos muito importantes na minha vida, que foi a doença da minha mãe. Quando eu estava no 6º ano da faculdade, a minha mãe teve câncer de estômago, já com metástase em pâncreas, essas coisas todas, tá certo? Eu, sextonista, então resolvi vir para São Paulo, ficar em São Paulo. Eu consegui arrumar vaga no Hospital das Clínicas. Ela foi operada lá com prognóstico ruim, né? Segundo os médicos naquela ocasião, isso foi no mês de junho, no 6º ano da minha faculdade. E o doutor Paulo Branco, que era um grande cirurgião de lá, ele me disse: olha, a cirurgia foi boa, mas já tinha metástase no pâncreas, parará, nós tiramos tudo, né? Tá certo? Eu falei: doutor, eu vou me formar no final do ano, será que minha mãe não vai ver a minha formatura? Ele disse: provavelmente não. Fazer o quê? Bom, resolvi ficar em São Paulo. é. E aí, depois de formado, trabalhou em São Paulo ou já voltou direto para Alto Tietê aqui com o Damasceno? Não, eu fiquei em São Paulo, e É, aí eu tive a oportunidade da cardiologia, por isso que eu fiz a cardiologia em São é. Paulo, fiquei em São Paulo, tá certo? Minha mãe operou, pude acompanhar. Bom, na ocasião, ela tinha 40 e poucos anos. A minha Nossa mãe Senhora. Nova? é nova, por Nossa. isso quando é novo, Hum, o tumor também é novo, então ela desenvolve mais rápido. Mais agradecido. Pois é, minha mãe morreu com 85 anos. E a gente esperando outra É, história. o senhor fez uma cara tão de triste, no mais Ah, 40 foi só do- charminho. Viveu muitos e muitos anos e morreu com Caramba, olha só, 84, então. 85 anos. Eu Olha pensei só que não que viu a absurdo. formatura do senhor. Pois é, ele fez uma cheio Eu de charme. caprichei na minha formatura, É. sabe? Todo aquele Que beleza, últimos hein? trocados que eu tinha, investi lá, fiz aquele baile de gala, que não sei o quê, tarará, tarará, despedi da minha mãe. E você vê, olha como a história muda, né? Nossa, e ela morreu do quê? Oi? Morreu de quê? Morreu de câncer também. Só que aí foi do intestino grosso. Ah, não, com essa idade, com essa Doideira. qualidade de vida. Por E isso falar que em é o que eu qualidade. costumo falar. Acho que eu já sei até de que eu vou morrer e com que idade eu vou morrer também. E falar em qualidade de vida, atividade física, esporte sempre fez parte da sua vida, Kodama-san? Sempre não, viu? Mas desde que estou em Mogi das Cruzes, que eu já estou em Mogi das Cruzes cerca de 40 e poucos anos, né? Eu me apeguei ao esporte, me apeguei ao tênis, me apeguei ao Cosmos e desde então eu tenho jogado tênis. Então, o esporte, o seu primeiro esporte, sua primeira paixão esportiva foi o tênis. Começou com o tênis? Na minha infância a gente fazia tudo em mal feito, né? É. Jogava futebol, jogava basquete, aquele futebol de salão, aquele futebol de campo, que é aquele pequeno, que era lugar de terra. De manhã eu ia para aula, à tarde eu ficava o dia inteiro jogando bola, fazendo alguma coisa lá na escola, tá certo? Isso eu sempre fiz. E o Mas tênis o assim, senhor de começou a jogar onde? Chama-se Cosmos Clube. Ah, no Cosmos mesmo? Quem chamou o Cosmos senhor? Clubes que eu Quem foi? conheci o que era tênis. Foi. Teve algum incentivador para praticar o tênis? Um incentivador específico não tinha, né? Mas nós tínhamos uma turminha daquela época lá, que era todo mundo iniciante, e todo mundo começou a treinar o tênis com o Hatiro.
Então começamos todo mundo no zero. Logo em seguida o Jorge também veio e todos vocês vieram. Verdade. Né? Então é cria do Ratilho, literalmente. Nós somos Todos nós. todos nós. Não, o tênis no Cosmo ali, todo mundo é filho É? do Ratilho de alguma forma ali. A gente é meio parente aqui. A gente não tem o mesmo pai. É alguma coisa assim. Isso vai o quê? Lá pro final dos anos 80, começo dos anos 90, mais ou já menos? faz tempo, não. É. Já faz tempo. Vamos chutar uns 40 anos, será? 30, 40 anos? Acho que sim, né? Eu comecei a frequentar quando eu casei, foi em 90, 92, mais ou menos. Comecei com mais frequência. Por aí, Por aí, né? por aí. Por aí. Então, a gente chega à conclusão que, além de apaixonante, o esporte é difícil, porque todo mundo joga ao mesmo período de tempo e até agora a gente E não até agora. aprendeu. Que tristeza, né? Rapaz. Mas o Kodama-san chegou a praticar torneio. Eu lembro que o Kodama-san ia para São Paulo. Eu jogar, participava de todos os torneios. Ele e o Milton Inoue, eu lembro que uma época que eu ia jogar torneio da federação final de semana, sempre encontrava o Kodama-san, torneio Milton da Inoue. federação, participei direto. Torneio da colônia, participei toda vez. Fui para Londrina várias vezes, fui para Brasília, né? Sorocaba, né? Agora a gente está na iminência de Curitiba. ter o centenário. A primeira vez que eu vi alguém falar do torneio centenário foi que acho que foi o senhor e o Ratilho que foram jogar ali em Brasília. Em Brasília. Isso, mesmo, e aí na Brasília. época o Riga era diretor do tênis, eu era vice do Riga. Aí eu achei a ideia tão boa, falei, Riga, vamos fazer isso aqui. O torneio vai agora para 18 anos. Falei assim, vamos fazer aqui antes que alguém na região faça. Mas, Tempo bom, né? Sei que passa Tempo rápido, bom, né? Passa rápido. não, foi tempos. E aí o senhor chegando em 90, no Cosmos, ficou como associado ajudando até 2002. E em 2003 a 2003 o senhor foi presidente do clube, né? Porque a minha equipe era boa, né, Clóvis? Eu Não é, entrei, Jorge? eu entrei numa reunião na casa dele lá como convidado e saí com o meu primeiro emprego no Cosmos, saí como secretário do Kodama-san. As coisas é assim mesmo, né? É verdade. Inclusive, Sérgio, mostra aqui para a câmera, por favor. Essa toalha é uma toalha que a gente recebeu do Nossa Kodama-san. Senhora, olha, agora que eu reparei. Essa Olha. toalha, no jantar de Segurança. encerramento, a gente foi lá na churrascaria do Shibata e o senhor pediu para a dona Mary dar um presente, um mimo para a gente, e eu deixo guardado lá em casa. Nossa, que legal. É isso. Hã? Nossa, 2003? 2003 a 2006. Nessa época eu Faz fiquei de tempo, hein? secretário da direção. Você já tinha nascido? O Ratilho era o seu diretor de tênis e eu era vice do Ratilho. Então tinha duas funções lá, um salário mais 2 empregos. Que legal, hein? Mas foi uma época boa, né? Porque eu lembro que era Icede, Mituá, que era o seu vice, Ituaque era meu acho que a Ademar era do futebol, mas tinha muita gente. Ademar, O o Dinho, Milton Inoue, Dinho. o Riga, Milton Riga era era- nosso engenheiro. Riga era diretor de eventos E quando a sociais. gente tinha dificuldades maiores, a gente chamava o Taki-san, lembra? O Taque-san, para ver Sobre questão de aquela telhado. cobertura do telhado, né? O poço que a gente quase perdeu. Nossa, o poço que quase perdeu, não sei se vocês estão Verdade. sabendo, aquele poço artesiano, não é? E quem que ajudou a gente? Paulo Lembra? Shibata. Paulo Paulo Shibata. Shibata. Ele passou semanas lá monitorando aquele negócio chato, difícil, e ele entendia, né? do assunto. Foi na Ele- última tentativa é que ele que quis- salvaram o poço lá. Ele senão... quis ser engenheiro. E salvou, né? Salvou. E salvou. E salvou. Olha que coisa. E quando a gente, uma das empresas que fez a escavação foi de um senhor chamado Tetsuo Okamoto, que foi o primeiro medalhista pan-americano do Brasil de Nossa, natação. eu não lembro, não. Era, Eu lembro, porque como eu sou da natação, eu vi esse senhor estava lá e eu vi Tetsuo Okamoto. Aí eu fui perguntar para ele, falei assim, o senhor que foi medalhista, né, o primeiro medalhista brasileiro, pan-americano? Foi. Ele quis... Nossa, que legal. Ele que escavou o poço? É. Meu Deus. Não, então tem o... E sabe como é que Entendi, eles isso é localizam interessante. o poço? Clóvis sabe, né?
Eu Uma sei que é varinha, aquela né? varetinha. É aquela né? varetinha que o índio usava antigamente. Hum. Foi a que eu baseava, mas funciona? Vai, funciona, nós Hum. fazemos em todo lugar. E com aquela varetinha falou, aqui, e a água saiu. Sai muita água, né? A água saiu. Água potável, Muito bom. mineral ainda. Né? E aquelas duas últimas quadras que nós fizemos lá no fundo, lembra? Lembro porque Posso estar falando besteira, o senhor me corrige. Nos 2 primeiros anos do senhor tinha algumas coisas que queria acertar administrativamente, e aí nos 2 últimos anos o senhor falou que queria deixar um legado. E aí o Olímpio, existia a possibilidade do Olímpio estar ajudando a gente em relação à questão de terraplanagem, mexer no campo de futebol, e a gente fez um livro ouro. Livro ouro, para quem não sabe, são doações ali que a gente fez para poder fazer a construção, e o Milton Inoue é quem tocou a obra. E tinha um problema lá. Aquela área, como o rio, um córrego passava lá atrás, né? Na verdade, havia alguma dificuldade de a gente regularizar aquela quadra 8, né? Lá no fundo. Porque para quem, 7, 8. desculpa, para quem não é associado mais novo do clube, onde hoje estão localizadas as quadras 7 e 8, tinha um paredão e uma quadra de tênis que era de simples, que era uma quadra, nossa, não dava nem para botar a mão para trás que já batia no alambrado. Então teve que terraplanar, derrubar, refazer. Quem olha a foto de antigamente não imagina, né? Isso. O que se transformou. E como tinha um córrego passando lá atrás, nós tivemos que negociar com a polícia florestal, tá certo? Para a gente invadir aquilo lá. Em compensação, eles queriam que a gente fizesse uma área de flores, de plantações. Reflorestamento. Né? Reflorestamento. Fizemos reflorestamento. Eles Que era no aprovaram. final da quadra 8, aquele bosque. Isso. Quem conseguiu pra gente na época foi o Cunhaque Seri. Seri. Que a Kaplan, ela fazia os serviços para a Suzano, o Iceri era funcionário da Suzano, e aí o Iceri que fez a escolha das mudas, levou ali, conseguiu tudo de graça, como doação pra gente, e virou aquela coisa maravilhosa que tá lá agora. Como é que pode, não? Não, então, né? Você olha, quando começou, eu lembro os primeiros gravetos saírem ali, o pessoal fala, não vai dar nada, não vai dar nada, não vai crescer, quem olha aquilo lá. Olha aquilo agora, depois de 20 anos, como é que tá. Totalmente recuperado, né? Pois é. Só uma coisa que ficou atrás. Vocês lembram? Não. Então, nós fomos até a prefeitura, pegamos alvará da prefeitura, autorização, licença, para derrubar algumas árvores, para a gente fazer a nossa área social, que é naquela área hoje que margeia a avenida principal. Não tem aquela avenida que passa na frente do Cosmo, perimetral? Sim. E tem aquele paredão que é tudo mato, não tem? Tem. Então, nós tínhamos autorização para derrubar todas aquelas matas lá, para fazer um grande salão social lá. A prefeitura já tinha liberado, tivemos várias reuniões lá, fomos lá, tá certo? Em compensação, vocês vão derrubar essa árvore para replantar em outro lugar, tal, sabe? Estava tudo feito. No fim, por alguma razão que eu não sei, não lembro até hoje, a gente acabou não fazendo. Eu lembro... Mas a ideia está sendo, eu estou falando para ser plantada, viu? Bom, com certeza não vai ser comigo. E o senhor lembra do seu projeto Mais Sem Sócios, Kodama-san? Pois é, parece que vocês extrapolaram esse Mais Sem Sócios, hein? Vocês estão de parabéns. Mas o senhor lembra qual que era a meta? Quantos nós tínhamos e quanto nós... Se não me engano, a meta era alcançar a marca do 300, não era não? A gente acha que eram 250 sócios que a gente precisava ter na época, era mais 100 sócios desse projeto. Que o senhor falava isso e era uma gestão que era clara e transparente, se não me engano, uma coisa meio assim. É? Eu lembro de escrever. Como é bom ser jovem, né? Lembra tudo. Era o secretário, ele era o secretário. Ele deu a ata antes de vir para cá. Mas eu tenho todas ainda guardadas comigo dessa época. Mas então... E hoje, o quanto a gente não evoluiu, né? Assim, a gente chegamos num limite em que a gente agora encerrou a venda de título, né? Negócio graças ao trabalho dos senhores, dos todos que nos antecederam. Eu estava conversando com a minha filha agora, né? Porque eles estão com beach tennis, essas coisas, né? Falei, nossa, eu sei que o Cosmos abriu, agora é até 500 sócios só, não tem mais jeito, tem gente querendo ser sócio, não tem mais título, não é isso? A gente está... Uma dor do crescimento do bem ali, né?
Então, Que bom, né? não, mas assim, é uma etapa, né? Graças a tudo aquilo que foi pavimentado, é onde a gente está hoje caminhando, né? Que bom. Essa é a parte gostosa, né, da nossa história que fez, né? Valeu a pena, né? Mas agora construímos mais quadras e estamos revendo as regras também para logo abrir espaço para novos sócios também. Só o pessoal aguardar mais um pouquinho. Você acha que dá para abrir Dá mais? sim, tá. Fazendo regras novas, né? E foi como a edição do Beach Tennis, foi criado mais quadras também. Já tá. Ontem a gente fez uma reunião que vamos reavaliar várias coisas aí. Mas só aguardar mais um pouquinho. Parabéns, hein, rapaz? Mas o senhor tem boas lembranças ali? O senhor sempre foi uma pessoa muito... Eu estou falando minha observação. Muito diplomática, uma pessoa muito democrática, uma pessoa que sempre gostou de ouvir. Às vezes, talvez as opiniões não batessem ali, uma outra coisa com alguma pessoa, mas o senhor sempre deu voz para ouvir a contraparte na Codamação. Será que foi? Eu acho que sim. Isso é uma opinião positiva que eu tenho, estou falando Eu estava verdadeiramente. vindo para cá, eu lembro de mais uma coisa que queria aproveitar e falar, que é o seguinte, chama-se Sr. Kunio Yashima. Grande associação. E eu queria fazer um comentário dele hoje. Que é o seguinte, graças ao Kunio, é que eu resolvi fazer parte da diretoria do Cosmos. Por quê? Porque eu e o Kunio sempre brigamos, né? Eu nunca concordava com o Kunio. Eu lembro uma vez que era segunda-feira, era feriado, não sei se é feriado de carnaval, alguma coisa assim, a gente querendo jogar tênis, e a segunda-feira, no meio de feriado, segunda-feira, ficava fechado aquilo lá. Por quê? Porque o Kunio trancava, enfiava a chave no bolso e ia embora. Um dia, o Yoshio ficou nervoso e ligou para ele. Pô, abre o clube, segunda-feira, feriado, nós estamos aqui. Ele respondeu, não, eu estou na praia e não vou abrir. Tchau, clock. Mas cara chato, né, Kunio? Não é possível. Então, nós resolvemos abrir, na próxima eleição, resolvemos montar justamente para confrontar com o Kunio, tá certo? Para a gente poder abrir mais as nossas portas. O Kunio, de jeito nenhum. Ele sempre foi o dono do Cosmos. Essa é a imagem que eu tinha dele, né? Tá certo? E nós participamos, fizemos, brigamos bastante, né? Pela primeira vez, o clube tinha agora 2 chapas. Uma era a chapa do Kunio, outra era o contrário da chapa do Kunio, sou eu. Tá certo? E nós conseguimos entrar. E a gente percebeu, foi bom ter entrado, né? Porque além de mais coisas, deu para perceber o quanto realmente Kunio amava aquela casa. Ninguém mais do que ele gostava daquilo lá. Cosmos foi a alma dele sempre. Por Cosmos ele daria talvez até a vida dele, sabe? Então eu preciso ser registrado. A gente não pode esquecer esse moço que foi tão inimigo meu e hoje eu tenho um enorme respeito porque acho que é o cara que mais gostou do Cosmos. Eu não tenho dúvida que é isso. Pelo Cosmos ele fazia tudo, mesmo na nossa administração, nós tivemos um problema com o negócio da energia, qualquer problema que tinha, tá certo? Ele era o primeiro que aparecia para ajudar a resolver. Patrocinadores, não é? né? Sim, Sempre. Cinquentão, tudo. Cinquentão, em tudo. Tá certo? E veja, eu, aquele que mais brigou com ele, estou realmente falando isso. Por quê? Porque ele morreu? Não é porque ele morreu. É porque realmente, se o Cosmos existe hoje, ela é do jeito que é hoje. O alicerce, quem fez foi ele. Então, a gente, falando em Cosmos, eu acho que o nome do Kunio, jamais a gente pode esquecer. Concordo. Porque realmente a gente deve muito a ele. Né? É verdade, Então, é toda uma noção. homenagem que eu estou prestando. E eu, que tantas vezes briguei com ele, tá certo? Passei a ser o fã dele. Né? Mas isso é a grandeza, né? O tempo, é? a maturidade, né? O tempo é o senhor da razão. Isso, e são poucos as pessoas que têm essa nobreza de poder reconhecer, né? Não ser orgulhoso, não ter sido. Eu acho, por isso que eu falei para o senhor que
apesar, às vezes, vi pessoas discordarem, o senhor sempre foi muito respeitoso com todo mundo em relação ao Mas o Rio Cunil Grande. é assim, né? Foi assim, tá certo? Então, essa é a assinatura do Cunil lá no Cosmos. E esse Cosmos que está aí é realmente muito cá daí, vem do Cunil também. Mas, Kodama-san, agora, saindo um pouquinho do Cosmos de algumas curiosidades, eu tenho um espião infiltrado, chamado Gabriel Canetti. Inclusive, ele tem o nome do álbum. E ele fala assim, de algumas coisas que são interessantes da vida do senhor, por exemplo. Diz que o senhor gosta muito de tocar e fez aulas de saxofone, é isso? É, né? É. Teve a minha família sempre foi ligada à música, né? Meu avô, o Kaneji Kodama, eu tenho muita consideração por ele, tanto é que o Gabriel chama-se Kaneji. Ele gostava muito de música também. Então, minhas irmãs sempre estudaram canto. Eu ia para São Paulo estudar canto com um professor de canto, né? Canto japonês, né? Chamado Onodera Sensei. Minhas irmãs tocaram piano e eu também sempre estudei canto. E uma outra paixão que o senhor tem diz que é moto, né? É isso? E passei uma boa fase da minha vida andando em cima de moto também. Eu tinha aquelas motos grandes, né? E viajava para o interior. Passou alguma dificuldade com moto? Não, Não? Dificuldade não. Incidente, o motoqueiro, acidente, alguma coisa assim? Nunca tive. Nunca tive. Foi bem prudente. Aí viajava com a esposa junto, sozinho? Pois viajava. Ela, naquela ocasião, ela fazia tratamento, não sei se vocês estão sabendo, há mais de 25 anos atrás, ela teve uma doença muito importante, tá certo? E eu levava a Dona Mary de moto, né? Pelo prazer de andar de moto. Então andamos pelo interior bastante, mas o índice de acidente começou a aumentar muito, o índice de furto começou a aumentar muito, a gente abandonou essa paixão pela moto também. Faz parte do passado. Mas não teve nenhuma Mas se me intercorrência. derem uma moto, tudo bem, viu? Nunca tive. Nunca caí de moto. Nem nas proximidades da Suzano ali, alguma coisinha assim? Falar? Caí. Tá sabendo? Tá vendo? Eu tenho minhas fontes. É verdade. Então, talvez nesse dia o senhor tenha batido a cabeça e esqueceu. Não, mas é gozado. Como é que o Gabriel sabe disso, não? Não sei. Não, porque, Você que me contou. como vocês sabem, eu preciso falar que eu casei 2 vezes. Né? Primeiro eu casei com uma moça chamada Dona Roseli, que é mãe das minhas 3 filhas, Rejane, Júlia e Lívia. Tá certo? Eu separei dela e algum tempo depois voltei a casar com a minha esposa, que é a Dona Mary. O Gabriel é o filho da Dona Mary. Então eu tenho 3 filhas do primeiro casamento e o segundo filho, que é o Gabriel. No primeiro casamento, eu estava morando em Suzano e eu vinha trabalhar aqui no Hospital Ipiranga. Eu vinha de moto, sofri um acidente, bati num caminhão, arrastei embaixo do caminhão e saí do outro lado. Caramba, mas estava correndo então. Culpa do senhor ou culpa do caminhão? A culpa foi minha. Naquela entrada, eu morava em Suzano, o caminhão estava atravessando, lá não tinha iluminação nenhuma, né? Eu não vi. Caí, fui por baixo do caminhão. Não sei porque eu sobrevivi. Não quebrei um osso sequer. A senhora não lembrou porque era trabalho, né? O acidente o senhor estava relacionando a passeio, né? No caso era trabalho, o senhor está indo trabalhar. Mas também realmente foi quase um milagre, viu? E não machucou nada assim? Saiu inteirinho? Bateu? Bateu. Tchau. Aí eles me trouxeram para o Hospital Ipiranga, né? Um carro me trouxe até o Hospital Ipiranga. Fiquei falando bastante, eu acho que provavelmente daqui a pouco eu vou perder consciência. Olha, minha família assim, enderecei isso aqui, aquele tempo todo falando. No dia seguinte não tinha nada, fui embora. Esse foi um grande acidente, mas... Aí chegou lá no Ipiranga, só tinha colega lá e continuou conversando. Fez um monte de raio-x, uma fratura sequer eu tive. No dia seguinte foi embora. Fora esse acidente de moto, eu não lembro mais de nenhum, não, viu?
Ai, que bom. Ah, mas eu adoro moto, viu? É. Um dia eu volto a ser. Estradeira, mas não speed. Moto. Moto grande. Aí é A mais minha moto, tranquilo, né? mais tranquilo. Contemplativo, tá vendo? Tá Isso. vendo? Mas a moto está guardada com o seu passeio. Não, já foi embora. Não me deixaram nem guardar. E Kodama-san, essa minha fonte também me falou que o senhor tem algumas teorias que o senhor já vem pensando desde a sua infância em relação a algumas questões de dimensões, de universo. O senhor pode falar alguma coisinha pra gente, assim? Posso. Desde quando eu estava fazendo o cursinho, né, algumas coisas aparecem na minha cabeça e no transcorrer dos anos ela tem se sedimentado e hoje eu estou procurando uma forma. Eu tenho um registro em alguns capítulos, uma teoria minha, eu vou chamar de minha teoria acerca das dimensões. Tem nada a ver com a minha medicina, né? E eu tenho procurado nos livros, hoje eu tenho lido muito Carl Sagan, esse pessoal todo, né? Sobre a astrologia, astronomia, astrofísica, né? Para ver se alguém fala sobre isso, porque desde que as naves, o pessoal tem mandado essas naves aí no espaço, essa área desenvolveu absurdamente. Hoje o nosso conhecimento sobre o universo multiplicou de tal forma, a grandeza do universo, hoje a humanidade reconhece de tal forma que é uma coisa absurdamente linda, não é? E descobrimos também que nós, seres humanos, somos absolutamente nada nesse universo. Tão grande, tão infinito é o nosso universo. E a minha teoria antecede a tudo isso aí, porque já vem desde lá atrás, tá certo? Onde eu tenho algumas definições, o que é primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão, infinitas dimensões. E é sobre isso que eu ando estudando a vida inteira, pensando sobre isso, né? Então eu tenho um manual, né, onde eu tento descrever isso aí. Onde eu vou falar de uma forma rápida, porque é um assunto demorado. Tudo começa com um ponto, por exemplo. Tá certo? Se você pega vários pontos, um no lado do outro, infinitamente para os dois lados, forma-se uma reta. Uma reta, ela é infinita para os dois lados, certo? Imagina um universo, esse universo que nós acabamos de falar, uma reta infinita para um lado, infinito para o outro lado. Esta reta é a primeira dimensão. A primeira dimensão, portanto, é o conjunto de pontos, um no lado do outro, o conjunto de pontos em uma determinada ordem para os dois lados forma uma reta infinita para os dois lados. Deu para entender? Isto chama-se primeira dimensão. Agora, se eu pego essa mesma reta, tá certo? Se eu começo a colocar uma reta infinita para os dois lados, um do lado do outro, infinitamente para os dois lados, aqui eu vou dividir o nosso universo em o plano de cima e o plano de baixo. Deu para imaginar que dá para ver esse plano aqui, ó, infinito para todos os lados, e eu divido o universo em dois pedaços. Isto é a segunda dimensão, que é o plano. Ou seja, a segunda dimensão nada mais é do que o conjunto de várias primeiras dimensões. O conjunto de um ponto, vários pontos, e eu consegui formar uma linha reta, que é a primeira dimensão. O conjunto de várias primeiras dimensões, numa determinada ordem, eu consegui formar um plano, que é a segunda dimensão. Deu para entender? Imagina assim, então, aqui é um plano, segunda dimensão. Certo? Certo? Agora, vamos supor que eu vou traçar o outro plano aqui embaixo, ó, paralelo a isso aqui. Outra segunda dimensão, tá certo? Vocês estão vendo isso aí? Imagina se tiver gente morando aqui, ó. Tá certo? E aqui embaixo, esse cara que mora aqui, ele não tem volume, né? Porque é segunda dimensão, comprimento e largura. Tá certo? Tá aqui, ó. Aqui é o universo dele.
Tá certo? O cara que está aqui, ele conversa com... É tudo chato, não tem altura. O chato 1 conversa com o chato... Oi, chato 2, tudo bem? Aí, tudo bem? Tudo bem? Eles conversam entre eles. Tá certo? Não conversa entre eles? Como é que esse chato enxerga esse outro chato? Você sabe? Esse chato aqui, ó. Esse chato é redondo, tá certo? Esse chato é triangular. Como é que esse chato enxerga esse outro triangular? Ele vai falar, oh, tudo bem, esse cara fala, oh, tudo bem, tarará, tarará. Sabe como é que ele enxerga esse outro? Ele enxerga triângulo? Não. Como é que ele enxerga? Linearmente. Ele enxerga uma linha. Né? E o triângulo, quando vê o redondo, como é que ele enxerga? Uma linha também, porque, né, tá certo? Só eu consigo ver que ele é redondo e esse é triangular, porque eu estou na terceira dimensão, eu consigo ver de cima. Ele não faz ideia. Mas como? Agora eu estou aqui na terceira dimensão e eu falo para o redondo, você é redondo. E o seu amigo do seu lado é um triângulo. Ele vai falar, mas como? Ele é uma linha igual a eu. Não, ele é triangular, você é redondo. De jeito nenhum. Eu sou uma linha igualzinho a ele. Então me mostra o que é ser redondo. Olha, você tem curvas, não sei o quê, ele tem 3 pontos, não sei o quê. Explica melhor, porque assim eu não entendi. Tá certo? Por que eu consigo ver o redondo e o triângulo? Porque eu estou na terceira dimensão e eu tenho volume, então eu consigo ver quem está na segunda dimensão. Mas aqueles que estão na segunda dimensão não conseguem ver a segunda dimensão. A gente sempre vê uma dimensão abaixo. O cara que vive na segunda dimensão, ele vê tudo na primeira dimensão. E o que é a primeira dimensão? Primeira dimensão, uma linha. Reta, infinita, tá certo? Imagina um ponto que está aqui, um ponto. Se eu conversar agora com o ponto, eu estou aqui na terceira dimensão, ô ponto, você mora numa linha que é infinita para os dois lados. Ele vai falar, de jeito nenhum. Como? Linha infinita? Eu? Ele vai falar, meu universo? Nossa, meu universo só tem 3. Como 3? Tem o eu, o da frente e o de trás. Por que não enxerga mais nada? Não. Você vai infinito até. De jeito nenhum. Eu sou o cara mais triste, isolado do mundo. Só tem mais o da frente e o de trás. Entende? O ponto, ele só enxerga ponto da frente e ponto de trás. Não enxerga a reta. Né? Mas ele está morando no infinito. Igual aquele cara do plano aqui, ó. Ele fala assim, eu moro nesse plano infinito para todos os lados. Tá certo? Mas ele vai falar, o do meu lado é uma reta, não é reta, é um triângulo. Ou seja, quando o cara está na segunda dimensão, que é o plano, ele está na segunda dimensão, mas só consegue ver a primeira dimensão. O cara da segunda dimensão não faz ideia o que é segunda dimensão. Ele está na segunda dimensão, mas enxerga tudo na primeira dimensão, que é uma reta. E o cara da reta, que mora na reta, ele está na primeira dimensão, mas só vê o ponto da frente e o ponto de trás. Será que vocês acompanham isso? Agora, imagine, o que é terceira dimensão? Terceira dimensão, imagina, é o conjunto de várias segundas dimensões, um em cima do outro. Vai empilhando, a partir do momento que você começa a empilhar, forma uma coisa chamada altura. A altura é volume. E formou o volume, aparece nós. Terceira dimensão. Certo? Então, o volume aparece pela primeira vez na terceira dimensão. Tá certo? Nossa. Profundo, hein? Quer dizer, nós vivemos na terceira dimensão. É isso porque nós temos volume? Depende. Que a gente só enxerga para baixo, quem está enxergando para cima. É isso. Estamos vindo de um outro plano. É isso. Se o cara que mora na segunda dimensão... Vocês concordam que nós estamos na terceira dimensão? Sim. Nós temos volume? Sim. O que eu quero provar é que nós não vivemos em terceira dimensão. Se o cara que é chato, que vive na segunda dimensão, tá certo? Cada um com o seu formato diferente, o que ele enxerga o seu parceiro?
Ele não enxerga como chato, ele enxerga como linha. É mesmo aquele ponto lá. Ele só enxerga ponto da frente e ponto de trás. Ele não enxerga uma reta. Todo cara que mora numa dimensão, ele só consegue enxergar dimensão abaixo. Tá certo? Né? Se nós estamos numa dimensão onde nós enxergamos o volume pela primeira vez, é porque nós não estamos na terceira dimensão. Estamos numa outra dimensão e enxergamos a terceira dimensão. Porque a gente que mora numa dimensão não enxerga a dimensão que está. Enxerga sempre uma dimensão abaixo. E como é essa visão da quarta para a terceira? Então, se tem um plano aqui, que é a segunda dimensão, tá certo? Uhum. Nada impede de eu ter outro plano aqui. Nada impede de ter outro plano aqui. Eu posso ter infinitos planos. O chatinho daqui consegue ver o chatinho daqui? Não. Ele consegue, como ele está nesse plano, só consegue ver esse espaço. Por mais próximo que o próximo plano estivesse, jamais ele vai ver outro. E eu vou tentar explicar, ô chatinho, logo em cima de você, tá certo? Né? Desse tamanho, tem um outro plano paralelo igual a você, infinito para todo mundo. Eu falo, de jeito nenhum. Se tivesse, eu estaria vendo. Mas tá aqui logo em cima de você. Mostre para mim. Não tem jeito de o cara ver esse plano de cá. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer um outro plano aqui, ó. Que corta isso aqui. Ah, agora eu vi. Passou aqui. Não viu. Ele só viu em forma de reta só. O plano inteiro ele não consegue ver. Quando os planos iguais se cruzam, elas cruzam numa dimensão abaixo, que é numa reta. E isso tudo o senhor está querendo montar uma teoria e pegar e publicar, fazer alguma coisa assim de sentido? Essa que é a intenção final do senhor. Porque isso é o primeiro passo que eu estou dando. Ela tem uma série de novas implicações, que ela começa a explicar muita coisa que o próprio Carl Sagan não conseguiu explicar. Explica muita coisa que o próprio Espiritismo não consegue explicar. E eu acho que ela consegue explicar. Então isso transcende até para um lado que vai além desse plano mais lógico para um plano mais espiritual. Depende o que você chama de lógico espiritual. Tá certo? Hoje, os espirituais, os espíritas, tá certo? Eles acham que é tudo por intuição, que eles veem coisas devido a certos poderes que alguns têm, que outros não têm, que eles chamam isso de mediunidade. E aí o senhor fala que isso é uma visão de dimensão, é o que um enxerga. E pode ser que eles estejam enganados. Isso não é uma visão, assim, fosfórica de um espírito ou coisa parecida, né? Eu posso trazer uma explicação matemática para a presença de tudo isso. Porque, olha só, esse plano aqui, né? Tem um plano aqui. Não pode ter infinitos planos de todos os jeitos. Se eu falar para o chatinho que mora nesse plano, que tem outro plano lá de lá, será que ele aceita? Ele não aceita, porque ele não consegue ver. Né? Nunca vai ver. Mas existem infinitos planos de todo quanto é lado. Mas para esse cara que mora aqui, só tem ele. Olha só, nós moramos... Agora, isso aqui é a segunda dimensão. Agora, imagina nós na terceira dimensão. Só porque nós vivemos numa terceira dimensão e a gente não consegue ver os outros, será que não existem outros? O ponto formou infinitos pontos e formou infinitas retas. O plano formou infinitos planos e existem infinitas segundas dimensões. Só porque nós vivemos numa terceira dimensão, só tem a nossa, ou pela lógica tem infinitas terceiras dimensões? É lógico que existem infinitas terceiras dimensões. E onde estão? Estão aqui, infinitas terceiras dimensões. E tem infinitas quartas dimensões, e tem infinitas quintas dimensões, e tem infinitas dimensões. É a lógica, a natureza tende ao infinito em todas as áreas. Porque só dimensão, porque nós vivemos na terceira dimensão, para na terceira dimensão. É a mesma coisa esse cara chato falar que acima do chato não tem mais nada. E onde estão essas dimensões? Se todos os planos estão aqui, todas as outras terceiras dimensões estão aqui.
E se na nossa terceira dimensão nós vivemos, em outras terceiras dimensões que existem aqui também tem pessoas vivendo. É lógico. Só porque nós aqui só que... Não, lógico. E essas duas terceiras dimensões podem se cruzar? Pode também. De que jeito cruza? Toda vez que cruza duas dimensões iguais, desce um plano. Não é? Então, cruza a terceira dimensão em segunda dimensão. Mas existem várias terceiras dimensões intercalando. A regra é a mesma. Quando elas se cruzam, cai uma dimensão. Existe o conjunto de várias terceiras dimensões forma a quarta dimensão. Tem que ser o conjunto de várias terceiras dimensões numa determinada ordem, como se seguiu até aqui. A regra, a eternidade já criou. Não pode fugir da regra. Você não pode dizer a quarta dimensão e eu acho que isso... Não. A quarta dimensão deve seguir a mesma regra que do ponto formou uma reta, da reta formou um plano, do plano o conjunto formou o volume. Então, a quarta é o conjunto de vários diferentes volumes vai formar a quarta. E aí, quinta, sexta, alcançando a eternidade, já que nesse mundo de Deus tudo segue a eternidade. Esta é a minha teoria. Tudo segue a eternidade. Sim. Falar em eternidade, o tempo aqui já... Então, a continuação disso tudo aqui vai ficar para um segundo podcast aqui. Esse primeiro podcast aula, a gente encerra por aqui. Estudem, vai ter prova para a segunda podcast. Olha, Kodama-san, antes da gente encerrar, que a gente está estudando o tempo aqui, tem alguma coisa que o senhor queira deixar, uma mensagem? O senhor sabe que a gente está falando não só para quem está com a gente agora nessa dimensão, mas tem pessoas que ainda não nasceram que vão estar assistindo o senhor daqui a alguns milhares de anos, talvez. Sim. Né? E quem sabe essa teoria do senhor, já só, tá vendo? Seu Kodama já falava... Visionário. De qualquer maneira, eu queria um dia falar isso que eu estou falando aqui agora. Né? Eu não tive oportunidade de falar no seu detalhe, que é lógico, isso demoraria horas, demoraria um livro. Mas é um princípio onde eu baseio, sabe? É uma coisa que eu acaricio com muito carinho, porque é uma teoria que eu tenho, né? E o fato de vocês me darem a oportunidade de, pela primeira vez na minha vida, poder falar isso para um público, eu não sei se eu consegui fazer entender aquilo que eu acho, né? E é por isso que a minha ideia é começar a fazer essas discussões de uma forma mais ampla, um dia, se essa vida me der a oportunidade. Mas se não tiver essa oportunidade também, eu estou tendo a oportunidade de dar esse recado, que é o que eu queria dar, né? Isso me deixa extremamente feliz. Por isso que eu estou muito feliz em poder expressar tudo isso aqui perante a vocês, porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso, estou explicando tudo isso que eu estou falando para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Lisonjeados em relação a isso. Então, mas é uma oportunidade única que estou tendo na minha vida. Viver é uma oportunidade única, né? Sim, é isso. Viver é uma oportunidade única. Por isso que a gente tem que valorizar cada momento. Em japonês a gente fala arigato. Jorginho, Serginho, vocês querem complementar alguma coisa antes da gente? Agradecer ao Kodama-san pela aula de hoje. Acho que faltou tempo, né? Mas isso aí. Kodama-san, eu sou muito grato ao senhor, que naquela época, quando o senhor me convidou para participar, eu estava acumulando cargo de presidente do sindicato também, né? Eu falei, olha, acho que não vai dar. Eu falei, não, vai, que vai ser bom para você, nós vamos crescer e tal. E aprendi muito com a forma que o senhor conduziu a nossa diretoria, né? E acho que apliquei bastante o sindicato também. Foi muito importante ter participado, embora só tenha ficado um ano, né? Por conta de saúde e tal, mas para mim foi muito bom, o senhor eu admiro muito. Tenho o maior prazer de entregar ao senhor uma pequena lembrança do nosso podcast. Obrigado, hein? Arigato. Imagina, muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado. Acho que esse foi o podcast que a gente falou menos, porque... Né, Kate? É um homem que tem tanto conteúdo. Eu fiquei só sonhando, gente. E obrigado, Kodama-san, pela honra, pela oportunidade, por ter aceitado. Gente. Realmente, prazer. Foi muito bom. Só eu que falei. Arigato. Imagina. Obrigado, hein? Falou. Jorge, obrigado. Domo arigato. Domo arigato. Obrigado.